gente estiver dando uma olhada, a gente puder refazer os símbolos, tudo aquilo que aparece, pelo menos uma tentativa. Quem gostaria de me ajudar com a leitura, que eu deixo o microfone, para ficar mais fácil. Aqui, isso. Capítulo 4, lê para nós o versículo 1 e 2. Depois disso, eu, João, tive uma visão. Havia uma porta aberta no céu e a primeira voz, que parecia uma trombeta, quando falava comigo, disse: suba até aqui e eu vou lhe mostrar as coisas que devem acontecer depois destas. Isso, então aqui nós temos a porta aberta no céu. Por que usar a simbologia da porta aberta no céu? O autor, aquilo que eu falei para vocês, eu comentava com alguém aqui na frente, uma das coisas que me impressiona no Apocalipse é que essa comunidade cristã, ela teve formação a ponto de entender a simbologia. Essa porta aberta no céu, a referência é com Isaías, quando lá em Isaías diz que o céu se fechou, não haverá mais profecia. E aí o que João? João pega essa ideia que vem lá do capítulo 63 de Isaías, e 64, aliás, versículo 1, e vai dizer que Deus abriu o céu, porque lá aparece um pedido para que Deus abra o céu. Então, agora o céu aberto, ele está dizendo, Deus está intervindo e abriu o céu, que foi o clamor lá no profeta Isaías, né? Então, o acesso ao divino. Pega também no capítulo 19 do Apocalipse, 19 e 11, dá uma olhada lá. 19 e 11. Então vi o céu aberto, apareceu um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Então, lá no final, quer dizer, aquilo que era profecia, aquilo que ele diz que, novamente, ele retoma a ideia. É o céu que se abre. Agora, não tem mais nada escondido. Revelação plena, né? Portanto, a porta aberta serve para marcar o início dessa revelação. Se lá em Isaías há um clamor para que Deus abra o céu, o Apocalipse está dizendo, está aberto, há uma porta aberta no céu. Deus se revelou plenamente. Nesse sentido que eu falei para vocês, a comunidade do Apocalipse, ou a comunidade que foi escrita esse material, as comunidades, a formação desse grupo era muito boa. Nós não podemos pensar aquilo que nós vimos na introdução do Evangelho de João. Já não é mais uma comunidade só de judeus, porque senão a gente diria assim, bom, o Antigo Testamento os judeus sabiam decor. Não, já tem gregos, já tem samaritanos, tem gente de todo lado. Lembra do som da voz dele, o som de várias águas, para mostrar que não são só os judeus lá do Rio Jordão. Então ele viu essa porta aberta. E aí, bom, leu até o 2, né, que foi. E aí vem o versículo 2 e 3, lê para nós até o 4, e daí a gente mais ou menos já viu isso. O 4, volta no capítulo 4, desculpa. Voltem para o capítulo 4. Capítulo 4, o versículo 2 até o 4. Imediatamente
imediatamente, Isso. fui tomado pelo Espírito e vi no céu um trono e no trono alguém sentado. Aquele que estava sentado parecia uma pedra de jaspe e cornalina. Um arco-íris semelhante a uma esmeralda envolvia o trono. Ao redor desse trono havia outros 24 e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos com roupas brancas e coroas de ouro na cabeça. Isso. Então, olha ali, nós temos semelhante àquilo que nós falamos antes. Então, alguém sentado no trono. Esse alguém sentado no trono é Deus. Dentro daquilo que eu falei, a linguagem simbólica, mas também faz parte da tradição judaica. Deus não se descreve, não se faz imagem de Deus, porque a Deus ninguém viu, só ouviu sua palavra. Por isso eu tenho um certo receio com o Pai Eterno, mas em todo caso deixa para lá. Então, voltando aqui para o Apocalipse, no caso, alguém sentado no trono, a comunidade vai entender. Para quem não entendeu, ele começa a dar a semelhança, semelhante a pedras preciosas, aquilo que eu falei, para dizer que ele é único. E aí volta aquela compreensão que vem lá do judaísmo. Deus é o único, primeiro mandamento, né? Então, e o arco-íris, a aliança de Deus com a humanidade, lá no capítulo do Gênesis. Então é simplesmente, tudo que ele pode dizer, tudo que eu podia dizer desse alguém eu disse nessas questões. Se você não entendeu, tem que estudar de novo. Como se ele dissesse. E aí 24 tronos, que representa Antigo e Novo Testamento, ou o povo de Deus enquanto Antiga e Nova Aliança. Junto ao trono, todos os que assumiram o projeto de Deus, e até as últimas consequências, porque se eles estão junto de Deus, sentado, é porque já estão na eternidade. São aqueles que se tornaram testemunhas até as últimas consequências. Então, com veste branca, veste da vitória, né? Coroa de ouro na cabeça, o aspecto de que venceu. Humanamente, alguém vai dizer, não, eles perderam. E o autor está dizendo, não, eles estão com toda a pompa e todo o luxo junto de Deus. Veste branca e coroa na cabeça, como vitoriosos, né? E aí desses tronos saem relâmpagos, trovões, que daí já é o versículo 5, que evoca solenemente a entrega da lei lá no Monte Sinai, lá no capítulo 19, versículo 16 do Êxodo, que vocês podem ler antes de dormir. Então, eu não tinha dado nenhuma tarefa dessa ainda, eu só dei para montar uma carta. Então, no capítulo 19, versículo 16, da montanha sai isso. E também no capítulo 20, versículo 18. Quando ele diz, do trono sai relâmpago, vozes, trovões, sei lá tudo o que, ele está simplesmente colocando ali. O povo conhece muito bem a história da salvação. O mesmo Deus que agiu no Antigo Testamento, que conduziu aquele povo até a terra prometida, continua agindo e se comunicando ainda hoje. Se o nosso povo tivesse uma boa formação bíblica, e nós tivéssemos, naquela carta que eu pedi para vocês escreverem, vocês iam colocar, saía lá da torre da igreja, trovão, relâmpago, vozes. Quem lesse tinha que entender, Deus continua se comunicando, porque isso é símbolo da comunicação divina, não é o temporal, que a ideia é sempre aquela,
Deus age e age com tanta força, com tanto poder, que ninguém consegue evitar. Quando vem a tempestade, por mais que a gente já tem como alguns anunciam, olha, está vindo uma grande tempestade, um sei lá o quê, mas alguém consegue impedir que ela chegue? Não. Assim como Deus se manifesta, nós podemos usar de toda a ciência, de toda a sabedoria, Ele vai se manifestar. Por isso que é usado esses elementos, né? E aí, na sequência, eu vou pedir para minha secretária de leitura ler do versículo 5 até o 8. E do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. E 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus, queimavam diante do trono. Havia diante do trono algo como um mar de vidro, semelhante a um cristal. No meio do trono e ao redor estavam 4 viventes, cheios de olhos na frente e atrás. O primeiro vivente parece um leão. O segundo parece um touro. O terceiro tem rosto como se fosse humano. O quarto parece uma águia voando. Cada um dos 4 viventes tem 6 asas e são cheios de olhos ao redor e por dentro. E sem parar, dia e noite, eles proclamam: Santo, 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 Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que vem. Isso. Aqui, ó, só para lembrar, o mar, que fala do mar de vidro. Quando eu falei para vocês que o mar Mediterrâneo, nessa linguagem, nós vamos ter a besta que sai do mar e tudo mais, é esse mar aqui. O Império Romano dominou todos os países em volta dessas águas. Então ali vai dizer que aos pés havia um mar de vidro, né? Então, quer dizer, a linguagem é simbólica, para dizer que é transparente. O mal, o caos que se entendia, que vinha do mar, para Deus não. Exatamente, é claro. Ela está sem? Agora está com voz. Tá? E aí, né, diz que o mar de vidro, lá no capítulo 15 do Apocalipse, vai dizer que o mar de vidro se misturou com o fogo. E que daí Deus vai limpar e tudo mais. Isso faz referência ao Gênesis, quando a terra e o mar estavam misturados. Os 4 seres vivos, a linguagem que nós já falamos, mas é tirado lá do profeta Ezequiel. Está lá no capítulo 1 de Ezequiel, lá vocês vão encontrar também alguns relatos do carro de Javé, que vocês podem ler antes de dormir. E aí vem a questão dos olhos. Não, essa parte do Apocalipse é bom não ler antes de dormir, ler ao meio-dia. Não vai perder o sono e a culpa vai ser minha. Cheios de olhos. Lembra que o olhar é a ideia de saber e que vê tudo, no caso aqui, sabe e vê tudo. Pela frente, conhece o futuro. Por trás, conhece o passado. Ao redor, as coisas de fora. E por dentro, até o mais íntimo. Então, quer dizer, essa visão plena de Deus de tudo, né? As asas, mobilidade. E aí os 4 seres nós já vimos. E aí eles dizem, Santo, 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 né? Que é o título ali exclusivo a Deus, santidade, né? O Todo-Poderoso. No Antigo Testamento, o Todo-Poderoso era o Senhor dos Exércitos, o Pantocrata, né? Refere-se à leitura, o hino ali cantado pelos seres, pelos anciãos e todos, refere-se à energia de Deus que supera todo obstáculo pela qual Deus intervém na história da salvação, principalmente nos momentos cruciais.
Quer dizer, quando ele fala Deus Todo-Poderoso, memória lá do Antigo Testamento. O Todo-Poderoso, o Pantocrata ou o Senhor dos Exércitos, quando nós pegarmos para ler o Antigo Testamento, nós vamos encontrar lá que esse Senhor dos Exércitos vem para a batalha, defender seu povo. Quando aqui ele coloca no hino, novamente ele está fazendo o recorte para dizer que o mesmo Deus que agiu, está agindo e vai agir agora. Então seria dentro dessa linguagem a memória. E aí ele finaliza, vamos só terminar esse trechinho que é o versículo 9 até o 11. Enquanto os viventes reinam em glória, honra e ação de graças, aquele que está sentado no trono e que vive para sempre, os 24 anciãos caem diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para sempre. Cada um deles tira a coroa da cabeça e a coloca diante do trono, dizendo: Senhor nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas, foi pela Tua vontade que elas vieram a existir e foram criadas. Isso. Então, olha ali, digno és Tu de receber, digno és Tu, Senhor nosso Deus. Como que o Tomé fala lá na hora que ele vê meu Senhor e meu Deus? Domiciano tinha atribuído a si o título de Senhor e Deus. Ele deveria ser saudado desta forma. Tanto Tomé, como aqui também a comunidade do Apocalipse está dizendo, como se dissesse assim: não temos outro Senhor nem outro Deus, senão aquele que está no trono e a seu Cordeiro. Olha lá, digno és Tu, Senhor nosso Deus, não o imperador. Por quê? De receber glória, honra e poder. Lembra, o imperador era saudado. Título de Senhor e Deus para o imperador. Honra, poder e glória ao imperador. A comunidade está dizendo não. A ele, né? Por que o nosso Deus e Senhor recebe honra e glória e poder? Olha ali, o hino responde: porque Tu criaste todas as coisas e Tua vontade, elas existem, elas não existiam e foram criadas. Quer dizer, o imperador pode exigir na base da força o título de Deus e Senhor, mas ele nunca será o Criador. Então a comunidade diz: só a Ele honra, glória e poder, porque Ele criou tudo. Então a linguagem, quando você conversa com a leitura, conversa com o hino e consegue ter na cabeça que o autor está fazendo referência ao tempo que ele vivia, ele não está falando uma coisa que vai acontecer, é já, né? E aí a gente entra no capítulo 5, que vem um bendito de um livro. Nós temos 2 livros, ou é o mesmo. O capítulo 5, dos versículos de 1 até 5. Depois vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e lacrado com 7 selos. Vi então um anjo forte proclamando em alta voz: quem será digno de abrir o livro e romper os selos? Ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, era capaz de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi considerado digno de abrir ou de olhar para ele. Isso. Então, olhem só. Por que João chora? Por que o livro é impossível de abrir? Olhem aí. Por que o livro é impossível de abrir?
Oi? Não entendi. Porque é rolo? Não. Ele está dizendo que é um livro. Mas por que ele é impossível de abrir? Tem que usar o significado dos números. 7 é totalidade, é inacessível para o homem. Então o livro está com 7 selos. Se fosse 6 a gente abriria, mas é 7. Né? E daí ele diz que o livro contém o projeto misterioso de Deus acerca da criação. Ao mesmo tempo inacessível, 7 selos. João chora, né? E aí aparece o leão de Judá. Expressão que liga. Lembra que nós falávamos do leão? O leão, ele é símbolo da voracidade do império, mas ele também é símbolo do que tem de mais belo, da força, e também símbolo da tribo de Judá, enquanto o Messias. No primeiro, nós estamos no 5, no capítulo 4, ele falava do que? O capítulo 4? Alguém sentado no trono. Esse alguém nós sabemos quem é. Deus. No capítulo 5, ele está falando de quem agora? Além do livro. A partir do versículo 5, vai aparecer o cordeiro. Quando os anciãos dizem para João, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi, venceu, para poder abrir o livro e seus 7 selos. Olha, agora ele está falando de Jesus. Então, capítulo 4, vai cair na prova, hein? Capítulo 4 é Deus. Capítulo 5 é Jesus, o cordeiro, o leão da tribo de Judá. E agora que ele entra com a figura do cordeiro, que é o versículo 6 até o 8. E eu vi no meio do trono, com os 4 viventes e os anciãos, um cordeiro. Ele estava de pé, como se tivesse sido imolado, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então o cordeiro veio receber o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Quando ele recebeu o livro, os 4 viventes e os 24 anciãos ajoelharam-se diante do cordeiro. Cada um estava com uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e abrir seus selos, porque foste imolado, e com teu sangue resgataste para Deus gentes de toda tribo, língua, povo e nação. Isso, olhem só. Ali você vê o cordeiro imolado, né? Ele coloca no versículo 6, o cordeiro de pé, como imolado. O que isso significa? Por que o cordeiro está de pé, como que imolado? Vão reprovar. De pé, a linguagem de ressuscitado. Porque imolado era o cordeiro que era sacrificado. No Evangelho de João, Jesus é o cordeiro. Eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Né? Então, toda a paixão de João liga ou leva, Jesus é esse cordeiro que morreu para nos purificar do pecado. Então o autor está dizendo ali, o cordeiro imolado, quer dizer que foi sacrificado, é mentira, ele não está morto, está em pé. Então o cordeiro em pé, como que imolado, né? E aí vem também todos os atributos a ele, e cantam um cântico novo. Se o canto é novo, porque tem um velho. O cântico diz ali, cantam um cântico novo. Então, qual que é o canto velho? O cântico de Moisés. Antigo Testamento.
Exatamente. Então, o cântico de Moisés, lá quando atravessa o Mar Vermelho, tem o cântico da libertação. Quer dizer, aquele canto é o canto velho. Esse agora é o canto novo. Porque nós já estamos no ambiente de Jesus, do Cordeiro, né? Olha lá, digno és tu de receber, porque fostes imolado e por teu sangue resgatastes para Deus homens, só da tribo de Israel. Olha ali, versículo 9: resgatastes para Deus homens de todas as tribos, línguas, povos e nação. Não é mais só o grupinho de Israel, são todos, né? E deles a realeza e sacerdócio. Na sequência, que é o 11, o versículo 11 até o final, só para a gente ter presente, e daí a gente vai pro Aras aqui, que tem 4 cavalos, para a gente dar uma olhada. Isso. E na visão ouvi a voz da multidão de anjos em volta do trono, os viventes e os anciãos. Eram milhões e milhões, milhares e milhares, que diziam em alta voz: o Cordeiro imolado é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E eu ouvi todas as criaturas do céu, da terra, debaixo da terra e do mar, todas dizendo: o louvor, a honra, a glória e o poder pertencem àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro para sempre. Os 4 viventes diziam: amém. E os anciãos se ajoelharam e adoraram. Isso, então aqui é o cântico novo, né, que ele falou, que nós conversamos há pouquinho. Então, digno é o Cordeiro. Veja, conta quantos atributos aparecem ao Cordeiro aí no texto. Contem aí no texto. O Apocalipse vocês têm que ler. Se tem repetição, vocês têm que contar. Se tem número, vocês vão tentar descobrir o que significa o número, diminuir, somar, multiplicar, do jeito que der para vocês entenderem. Aqui aparece uma série de, olha lá, digno de receber o quê? Poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória, louvor. 7. Por acaso, não tem no texto do Apocalipse. Intencionalmente 7. Quer dizer, exatamente a totalidade de todos os atributos ao Cordeiro, não ao imperador, que também está dentro do aspecto do imperador, né? Antes da gente começar a ver o Aras aqui dos 4 cavalos, eu vou pedir para a gente pular, só que nós mexemos com o livrinho fechado. Passa para o capítulo 10, versículo 8. Isso. No capítulo 10, versículo 8, até o 11, versículo 2, nós temos aqui a história do livrinho. Vou pedir para ler até o versículo 2 do capítulo 11. Não, até o versículo 1 do 11. E de novo aquela voz do céu falou comigo: vá e pegue o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui até o anjo e lhe pedi que me entregasse o livrinho. Ele me disse: pegue e coma. Ele deixará amargo o seu estômago, mas na boca será doce como mel. Então peguei o livrinho da mão do anjo e eu comi. Na boca era doce como mel,
mas quando o engoli, meu estômago ficou todo amargo. Então me disseram: é preciso que você profetize contra muitos povos, nações, línguas e reis. Depois disso, deram-me um bastão parecido com vara e me disseram: levanta-se e tome as medidas do templo de Deus, do altar e dos que aí estão em adoração. Isso. Olhem só, o livrinho. Então nós vimos lá o livro selado com 7 selos, que João chora porque não sabe quem pode abrir aquele livro. Agora nós temos o segundo livro que coloca ali, ele manda comer o livro. Nós temos 3 ações nesse bloquinho de texto aqui, 3 ordens. A primeira ordem é comer o livro. Aí o significado desse comer o livro, né? O livrinho que contém a revelação está aberto e João deve ler a ideia de comer o livro. Não deve só ler e interpretar a revelação de Deus, mas interiorizá-la, alimentar-se e saciar-se com ela. A palavra de Deus tem que chegar a ser carne da nossa carne, sangue do nosso sangue. É isso que significa comer. Nós somos a soma de alfaces, carne, macarrão, sei lá, tudo que nós comemos a vida inteira. Então, ao dizer assim, come essa palavra, quer dizer que a palavra, que este livro da palavra seja nosso corpo. Essa é a ideia, né? Aí ele diz, né? Ela é doce na boca, mas amarga nas entranhas, né? Nosso primeiro contato com ela produz agrado, entusiasmo. Eu fiz um encontro CC, sei lá o que, qual que é o encontro? Meu Deus, que alegria! Começa a trabalhar para ver se às vezes não amarga. É tão bonito o dia da primeira Eucaristia, as catequistas, as crianças tudo arrumadinha, aquela celebração linda. Se candidata a ser catequista, vai ter gente criticando, não é fácil, os pais que reclamam, os pais que não ajudam, dentro da própria igreja às vezes tem quem fala mal. Então parece doce, mas no fazer amarga. Vamos ser missionários, como é lindo sair de casa em casa, é bonito. Antes de começar, começa para ver. Você vai sentir o amargo, né? Quando aprofundamos a palavra, né? Isso pode levar a perseguição, sofrimento, né? Então ele diz: come o livro e assuma as consequências. Então, não é só fazer de conta que é católico, não é só fazer de conta que é cristão, assuma as consequências. E a segunda ordem contida, então, a primeira é comer o livro, a segunda, continue a profetizar povos, nações, línguas e reis. Quer dizer, alimentado desta palavra, continue a profetizar. Terceira ordem, medir o santuário. Mas o que isso significa? Viram que ele não mandou medir por fora, por dentro. E medir quem está adorando. O que significa isso? Reconstruir, reestruturar. Não externamente, mas internamente. Inclusive quem está adorando. Porque viram que a vara é para medir também quem está adorando. Então, restaurar, reconstruir a igreja não enquanto paredes, mas enquanto prática. Por isso, por dentro. Não é para reformar o altar,
nem as pinturas do lado de dentro deixar do lado de fora. Não se trata de construção enquanto material, mas é essa construção de igreja que nós temos que restaurar e muitas vezes reconstruir quando a coisa não está boa. Então, o segundo livro, aí a gente volta para os cavalos, que é o capítulo 6, versículo 1 e 2, nós temos o primeiro cavalo. Vi quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, e ouvi o primeiro dos 4 viventes dizendo, como se fosse estrondo de trovão: venha. E eu vi aparecer um cavalo branco. Quem estava montado nele tinha um arco e recebeu uma coroa. Saiu vencendo e para vencer ainda mais. Isso. Então, o primeiro cavalo é branco. Vocês têm a Bíblia aí na mão de vocês. Veja se na nota de rodapé, a Bíblia que tem nota de rodapé, o que diz do cavalo branco? A tua fala isso? O livro que o cordeiro recebe de Deus começa a ser aberto, é isso? Não, começa a ser aberto, isso, continua, vamos ver se ele fala. Tá. Deixa eu ver onde eu estou aqui. 6. O livro que o cordeiro recebe de Deus começa a ser aberto. A apresentação dessa abertura é demorada, revelando ao mesmo tempo as estruturas mais profundas que fazem compreender os conflitos da vida humana e manifestando a esperança intensa daqueles que resistem, apostando em outro futuro possível à luz da vitória do Cordeiro. Os 4 primeiros selos ou travas são abertos e o que se manifesta são cavalos de diferentes cores e cavaleiros com diversos aspectos. No conjunto retratam uma realidade de guerra com suas consequências terríveis e inevitáveis: violência, fome, morte, peste. Isso, tá bom. Olha só, algumas Bíblias trazem que o cavalo branco é o Cristo ressuscitado e o seu cavaleiro, claro, né? Outras vão dizer que não, que aliás não é um não tão não assim, porque ninguém tem certeza, mas que na verdade a sequência é aquilo que o comentário dela colocava, que é resultado de guerra, que o cavalo branco seria a representação de um povo vizinho que tentava tomar o território, que são os partos. E eles tinham um cavalo branco e tudo mais, e tinha o arco na mão. Então, o que não seria, só para entender, eu na minha visão, eu não acredito que esse primeiro cavalo seja o Cristo ressuscitado, o cavalo e o cavaleiro. Para mim é a sequência, porque aqui ele veio para vencer, mas no sentido de ganância. Eu estou colocando as duas coisas, que é importante vocês saberem, porque às vezes você vai ler a nota e diz assim, nossa, aquele curso não valeu nada, porque disse uma coisa que está dizendo outra. Não tem concordância no sentido, se é isso ou se é aquilo. Estudando, alguns optaram por essa visão geral. Eu fiquei com essa história. Então, eu não estou certa de tudo, porque não tenho certeza, e nem quem diz que é o Cristo ressuscitado também está totalmente certo. Não dá para saber. Então, o primeiro cavalo, o cavalo branco, seria isso. O segundo cavalo é o versículo 3 e 4. Esse vocês vão saber de pancada. Do capítulo 4, versículo... Não, 4 não, desculpa. 6, versículo 3 e 4. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo vivente que dizia: venha. E saiu outro cavalo, este de cor vermelha.
Quem estava montado nele recebeu o poder de tirar da terra a paz, para que as pessoas se matassem umas às outras. E lhe deram uma grande espada. Isso. Que cavalo e cavaleiro é esse? A cor vermelha não é do Inter e não é PT. Tá? Então, a cor é vermelha, tem uma espada e diz que veio tirar a paz da terra. Demônio, Lúcifer, não, nada disso. É o próprio Império Romano. Lembra que o Império Romano, a grande propaganda do Império Romano era a paz. O Império traz a paz. Pax Romana. O Apocalipse está dizendo, é mentira, a paz deles é de cemitério. Em outras palavras, é isso. Ele veio, o que diz o texto? Ele veio tirar a paz. E tem a espada na mão. Então, esse é o império, veio para matar. Então, não é paz de cemitério, isso sim. Mas não a paz pregada pelo imperador, que dentro dos seus muros tinha paz. Paz de cemitério, né? Seria esse. Então, esse é o cavalo vermelho. O terceiro cavalo, que está no versículo 5 e 6, é o cavalo preto, não é? Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro vivente que dizia: venha. E eu vi aparecer um cavalo negro. Quem estava montado nele tinha uma balança na mão. Ouvi então algo que parecia uma voz vinda do meio dos quatro viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por um dia de trabalho, 3 quilos de cevada por um dia de trabalho. Não danifiquem o óleo e o vinho. Isso. Então ali você tem o cavalo da fome, né? Veja que aqui ele aparece com a balança na mão, mas essa balança não é símbolo de justiça, é símbolo de injustiça, porque o produto principal para alimento do povo, que é o trigo e a cevada, está muito caro. Um denário por um denário, eu disse 3 litros, é 1 quilo que a tua traduziu. Um denário, gente, era o pagamento de um dia de trabalho. Então, assim, exageradamente, quanto que hoje está uma diária de trabalho, uma diarista, aqui no Caí? 100 reais. R$100. Seria o mesmo dizer que com R$100 você compra 1 quilo de farinha. Tá? Então, porque diz ali, um denário era o salário, que acabou o tempo. Não, é que eu vi o padre mostrando o relógio. Não, na verdade, um denário era um dia de trabalho. Com um denário se compra a farinha para fazer o pão pro dia a dia. E aí diz assim: mas não danifiques nem o óleo e nem o vinho, produtos que o império se apropriou, que era levado para Roma, o azeite e o vinho para as grandes festas. Então o cavalo preto é o cavalo da fome. E aí, antes da gente encerrar, nós temos que fechar esse aras. O quarto cavalo é palmeirense agora. E quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi o quarto vivente dizer: venha. E eu vi aparecer um cavalo esverdeado. Quem estava montado nele tinha o nome de Morte, e a morada dos mortos o acompanhava. Eles receberam autoridade sobre a quarta parte da terra para poderem matar pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras da terra. Isso. Então, olha ali, esse último sintetiza todos. A espada, o império, poder, que é o primeiro, espada, fome, e daí a peste, que é a cor do verde. A cor esverdeada é de peste. Mas tem uma última coisa aqui para matar.
pelas feras da terra. Então, receberam poder, espada, fome, peste e pelas feras da terra. O que faz lembrar as feras da terra? Tudo é destruição. Então, os 4 cavalos resumem ganância, violência, o cavalo vermelho, fome, o cavalo preto, e tudo isso é o resultado do 4º cavalo, que é a morte, a cor verde, esverdeado. É a cor do defunto, tá? Então, no caso, mas ele acrescenta morrer pelas feras, é tudo porque o 4 está de verde e está lá sinalizando que o tempo terminou. Estou carregando o verde. Mas sem resolver o problema sem resolver o problema das feras da terra, vocês não vão para casa. Aqueles que dominavam o povo, aqueles que faziam o povo sofrer. E os que fazem Tá. Qual foi o imperador que construiu um círculo e que levava os cristãos lá dentro e jogava um leopardo? Qual o círculo? É o Coliseu. Quem que é o imperador? Nero, a gracinha do Nero, lembrado nos 4 cavalos do Apocalipse. Quer dizer, ali quando ele termina dizendo, e pelas feras da terra, quer dizer, morreram pela ganância, pela violência, pela fome e pela peste, e pelas feras da terra. Lembrança do louco do Nero. Então, o 4 selo nós abrimos essa noite. Os outros, vocês vão abrindo devagar enquanto dormem. Não. A gente volta numa outra época e vocês continuam estudando em casa, lendo antes de dormir. Aí dentro da leitura, que eu dei pouca leitura para vocês hoje, passa o Apocalipse e pinta de amarelo toda vez que aparece a palavra ouvi. Ouvi o anjo que dizia, ouvi do céu uma voz que ouvi. Porque isso é uma releitura do Deuteronômio também. Escuta Israel, que o Deus vai falar. Do Deuteronômio inteirinho tem o bendito escuta. Quando Israel escuta, Israel não peca ou não cai e tudo mais. Padre, a palavra é contigo. Amém. Muito obrigado, professora. Vamos agradecer, mostrando a nossa gratidão. Eu pedi para acabar, porque é eu que vou acabar com o curso agora, tá? Então podem sentar um pouquinho. Tem mais uma coisinha ainda para a gente encaminhar. Vocês acharam mesmo que ia deixar as mulheres terminar? Eu devia ter feito o inverso. Cada palavra depois do intervalo e terminar com a nossa palavra. Tem muitas coisas, né, que está terminando o nosso curso bíblico, a primeira edição. Mas vocês acham que vale a pena nós fazer mais edições? Sim! Tá, essa era a nossa ideia. Eu sei que muitas dúvidas ficaram no ar, muitas coisas a gente ficou sabendo, mas outras tantas, mas isso e aquilo. Então podem conversar com os padres, porque aí nós também vamos ter que estudar mais. Então assim, mais um grupo no WhatsApp, alguém pode organizar, mas eu já tenho muitos, então eu não sei se eu vou participar de mais um. Mas a ideia, tá? Novamente para a gente retomar, por que nós começamos com o curso bíblico, 5 noites, a literatura de João? Este ano, mês da Bíblia, proposto pela CNBB, mês da Bíblia, a primeira carta de João. Mas para nós só estudarmos a primeira carta seria muito pouco. Então nós pegamos o Evangelho, as 3 cartas e o Apocalipse.
é um começo. Ano que vem, vamos ver o que a CNBB nos propõe, e a gente, quem sabe, vai fazer sobre o Pentateuco. Quem sabe a gente vai fazer sobre a literatura de Lucas, ou seja, Lucas e Atos dos Apóstolos, ou talvez as cartas de Paulo, enfim. Mas que bom que vocês gostaram, que bom que vocês perseveraram até o fim e conseguiram acompanhar toda a linha. E nós temos um registro, se ficarem dúvidas, a gente pode assistir de novo. Esta é uma vantagem. Então também, os professores que vieram, eles se colocam à disposição para ajudar. Também materiais, se ficou alguma dúvida, podem conversar conosco. Sem problemas maiores, a gente vai tentar se ajudar. Rapidamente, uma partilha. Antes eu sei, já me contaram, de que aqui a professora falou sobre círculos bíblicos, né? O que você falou bem ou mal, professora? Falei bem, falei que era para estudar, ler em grupo. Muito bem. Mas isso não acontece na nossa paróquia, já acontece? Já. Então nós temos 2 círculos bíblicos que estão acontecendo. Os 2 acontecem quinzenalmente. Um é no Quilombo e o outro é na São Pedro. Na São Pedro, nas quintas-feiras à noite, às 19h30 a gente inicia. Normalmente era para terminar às 8h15, mas a gente fica até às 9h, porque tem tanta coisa legal para conversar. E no Quilombo a gente inicia às 6h30, mas eu acho que a gente também vai mexer no horário para que mais pessoas possam participar. No Quilombo é às quartas-feiras à noite. São círculos abertos. Ah, mas e se nós, da nossa comunidade, quisermos criar um? Muito bem, tem toda a iniciativa. Se quiserem que o padre participe, a gente vai ter que negociar horários. Mas vale a pena. Os que vão, estão gostando. E professora, um círculo bíblico dá para fazer com 150? Não dá, são pequenos grupos. São pequenos grupos. Então são grupos de até 10, no máximo 15 pessoas. Mas e se tiver 20? Então a gente faz 2 círculos pequenos de 10, para que todos possam participar, se envolver e conversar. Por hora nós estamos fazendo qual metodologia? O Evangelho do fim de semana, nós lemos e fazemos a leitura orante, estudando, questionando e acima de tudo rezando o texto. Não na próxima quarta nem na próxima quinta, mas na outra semana, às 6h30 na quarta-feira, lá no Quilombo, e na quinta-feira às 7h30 lá na São Pedro. E por fim, mas não menos importante, e certificado, vocês acham que merecem? Precisa? Precisar não precisa, né? Mas nós vamos preparar os certificados e na missa do sábado, dia 26, às 18 horas, aqui na Matriz, nós vamos entregar os certificados dentro da missa. Porque a gente quer usar vocês como exemplo. Vocês vão dar o testemunho e dizer... E aí o padre vai perguntar, valeu a pena estudar a Bíblia? Se vocês disserem não, aí eu vou xingar. Mas lá nós vamos entregar. Mas não quer dizer que tenha que vir nessa missa, né? Quem quiser passar na secretaria, nós vamos preparar e pode passar lá também. Mas naquele dia nós vamos lembrar e render graças, ação de graças, por vocês que se aventuraram a fazer. Mais alguma coisa importante que eu esqueci? Muito bem, então. Vamos nos colocar em pé.